Eu acredito que esta é a última geração, como provamos na semana passada, sem sombras de dúvidas de que é isso. Mostramos os sinais no mundo e mostramos os sinais dentro da igreja que indicam que é isso. Agora, Deus diz que um tempo está chegando, Ele diz que um tempo de fome vai chegar na terra, e Ele diz não de fome de pão ou de água, mas Ele diz fome de ouvir a palavra de Deus. Ele diz que os homens irão de mar a mar, eles irão do norte ao leste, em busca da palavra do Senhor, mas adivinhem, será tarde demais. Será tarde demais. O Senhor diz que devemos procurá-lo enquanto ele pode ser encontrado. Devemos invocá-lo enquanto ele ainda está perto. O que significa que chegará o tempo em que o homem tentará invocar a Deus, mas será tarde demais. Os homens buscarão a salvação, mas será tarde demais. Mas hoje ainda a porta da misericórdia está aberta. O sangue de Jesus ainda fala a vocês. Se pudermos passar por 2025, eu digo que será a misericórdia se não houver uma lei dominical, porque provamos que, sem sombra de dúvidas, tudo indica que, em 2025, o projeto 2025, eles querem uma lei dominical, está dentro do mandato. Nós mostramos a vocês, a página acho que é 621, que lemos no mandato, eles disseram que o sábado deveria ser um dia que deveria ser protegido por lei. No livro Educação, página 228. A inspiração nos fala de uma crise que precede a lei dominical. E o que provoca essa crise que vem logo antes da lei dominical? Agora o que eu vou sugerir é, mesmo que quando esta crise vier, a porta da graça ainda estará aberta. Não devemos esperar para ver a crise e então tentar nos preparar. Estaremos brincando com nossas vidas. Educação, página 228. A inspiração diz: a anarquia está tentando varrer todas as leis, não apenas humanas, mas divinas. Então ela diz, a centralização da riqueza e poder. O centro de quê? A centralização da riqueza e do poder. Então ela diz a vasta combinação do enriquecimento de poucos à custa de muitos. Antes mesmo de eu ir mais longe, vocês podem me dizer do que esta citação se trata principalmente? Com o que tem a ver? Com dinheiro, muito obrigado, tem a ver com dinheiro, é isso que ela está dizendo. Ela diz que ao mesmo tempo que a anarquia está tentando varrer todas as leis, não apenas humanas, mas divinas, então ela diz que a centralização da riqueza e do poder, e a combinação do enriquecimento de poucos à custa de muitos, a combinação da classe dos pobres em defesa dos seus interesses, o espírito de agitação, motim e derramamento de sangue, a disseminação mundial dos mesmos ensinamentos que levaram à Revolução Francesa, tende a envolver o mundo numa luta semelhante àquela em que a França foi envolvida. Agora, o que Ellen White nos diz que devemos esperar um pouco antes do fim? Estou dizendo o que será a centralização da riqueza e do poder? Então isso levará a uma revolução, uma guerra civil. Isso é o que a inspiração está nos dizendo. Então podemos ter certeza de que haverá uma revolução. Haverá uma revolução. Isso é o que a inspiração nos diz. Mas a revolução precede a lei dominical. Primeiro a revolução e depois a lei dominical. Primeiro deve haver anarquia, mas depois da anarquia a lei dominical vem para acalmar as coisas. Em outras palavras, trazer todos de volta a Deus. Mas a minha pergunta baseada nessa citação é, o que trará a revolução? Ela menciona o que trará a revolução, a centralização da riqueza e do poder, a vasta combinação do enriquecimento de poucos, à custa de muitos. Então, o que trará a revolução? Poucas pessoas se tornarão o quê? Poucos se tornarão o quê? Ricos. E muitos se tornarão o quê? Pobres. Então, esta deve ser a condição da sociedade, quando nós estivermos à beira de uma revolução. À medida que nos aproximamos desta revolução, estou dizendo que a condição da sociedade deve nos indicar que há poucas pessoas ficando mais ricas e a maioria se tornará mais pobre. Quando vermos isso na sociedade, é uma indicação de que estamos à beira de uma revolução. Eu quero que vocês vejam este artigo, e diz que 1% do topo da América fica 2 trilhões mais ricos. E diz, os mais ricos da América ficam ainda mais ricos. No ano passado, agora possuem 44 trilhões de ativos combinados. Então, alguns, agora 1%, não diz 50% ou 90%, diz apenas 1%. É a maioria ou a minoria? A minoria está ficando mais rica, porque a maioria está ficando mais pobre. Então, o que isso indica? Que estamos à beira de uma revolução. Uma revolução, porque a classe mais pobre vão se revoltar contra isso. Então, deixe-me perguntar a vocês, qual é a fonte da revolução? Em uma palavra, qual é a fonte da revolução? Em apenas uma palavra. Dinheiro. É o dinheiro. O dinheiro é a fonte da revolução. Vocês sabem qual é a fonte da marca da besta? Porque vem depois da revolução. Não comprar e não vender. Mas eu estou dizendo qual é a fonte disso? É o amor ao dinheiro. Lembre-se,
A marca da besta é má, e a raiz de todo mal é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Então qual é a fonte da marca da besta, como acontece com a revolução? É o dinheiro, é o dinheiro. Apocalipse capítulo 13, verso 16, falando sobre esta crise, e diz: "E faz com que todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam a marca na mão direita ou na testa." Versículo 17. Isso está se referindo à marca da besta, à adoração dominical, quando será aplicada por lei. Versículo 17. "E que nenhum homem possa comprar ou vender, exceto aquele que tiver a marca da besta, o nome da besta ou o número do seu nome." Então pergunto, se a marca da besta estará ligada diretamente ao dinheiro, controlará quem compra e quem vende? Sim. Então pergunta, vocês sabiam que a marca da besta não poderia vir, faz todo sentido, em eras passadas? Por quê? Porque as pessoas não tinham um sistema para controlar totalmente suas compras e vendas. O que controlará a compra e venda dos homens? Qual sistema controlará a compra e venda? Uma sociedade sem dinheiro, moeda digital do Banco Central ou simplesmente uma moeda digital. Agora, vocês sabem quem é este homem? Robert Kennedy Jr. E diz, Robert Kennedy Jr., a América precisa de uma revolução. Em que ano foi isso? Quando foi isto? 2024. 2024. 2024. Agora eu quero que vocês escutem o que eles têm a dizer sobre a condição atual da América, sobre o sistema monetário. Escutem o que ele tem a dizer sobre o sistema do dinheiro da América. O sistema vai entrar em colapso, não é sustentável. A economia agora não se baseia mais na produção industrial, em qualquer tipo de produção baseado na especulação. E, portanto, se você olhar o que está acontecendo em Wall Street, eles não estão mais indo de fábrica em fábrica e dizendo qual é a produção, qual é a eficiência, qual é o custo mais baixo, qual é o futuro. Todos eles estão se concentrando no que o Fed vai fazer esta semana, certo? E é nisso que todos apostam. E isso financiarizou sua economia, enviou toda a sua indústria para o exterior, destruiu a classe média americana. E fazemos isso a imprimir dólares. Você imprime 34 trilhões, você não tem mais, porque o mundo não os valoriza mais. E a razão pela qual ainda eles continuam a